pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato bem impactante para vocês e tem o próximo também que vocês vão ficar de boca aberta. Olha, impactante, cada relato que só Deus na causa. Batalha espiritual ali para ser feito o relato e aqui também para gravar o vídeo, mas Deus é mais e tudo está fluindo para a honra e glória do Senhor. Quero avisar vocês que ainda tem vaga para entrar para a próxima turma, a terceira turma do curso de formação em terapeutas que começa agora dia 21 de maio, mês que vem. Então entrem lá no grupo do WhatsApp, aqui abaixo tem o link. Você vai poder participar desse grupo onde eu me comunico com vocês, deixando vocês saberem de tudo que está acontecendo aqui no canal. Vamos então a esse relato poderoso e amanhã eu trago outro, se Deus quiser, que também é fortíssimo. Ela diz aqui pra mim que já mudou os nomes para eu não me preocupar e ela começa dizendo: Olá, Cris, me chamo Ana. Hoje estou com 55 anos e sou pedagoga de escola pública. Olha que interessante. Minha infância foi extremamente difícil em razão da pobreza que vivíamos. De família muito grande, éramos em 13 irmãos. Minha mãe e mais 3 sobrinhos da minha irmã, cujo marido havia sumido e largado ela com as crianças. Ou seja, eram em 18 pessoas na mesma casa. Uau! Minha mãe conta que quando casou aos 13 anos brincava de casinha ainda. Naquela época minha avó também. E meu pai, que era 20 anos mais velho, que ensinou ela a fazer o serviço de casa. Gente do céu, uma criança de 13 anos casa com um homem de 33, se ela tinha 13, ele tinha 20 anos a mais. Meu pai do céu, como pode isso, gente? Isso não pode perante a lei. E ela continua, ela contou também que nosso pai sempre cuidou muito dela e de nós quando éramos bebês. Levantava à noite para ajudar, fazer chazinho e cuidava dela quando ganhava os filhos. E ela põe entre parênteses e fala assim: gostaria que você me ajudasse a descobrir se minha mãe é narcisista ou se era cruel apenas pela condição difícil que vivíamos. Eita, que será que essa mãe... essa história aí que ela casou quando tinha 13 anos com o seu pai, 20 anos mais velho, bem interessante. Bom, se ela for uma narcisista, já começa aí a mentirada. Vamos ver, vamos analisar aqui, gente. Ela diz assim: eu sou a caçula dos 13. Meu irmão mais velho tem hoje 77 anos e tem todas as características de misógino. Odeia tudo que se refere à mulher. Tem 5 filhas e não conversa com nenhuma delas. Eu, hein? Mora sozinho porque a esposa tem Alzheimer e está praticamente abandonado. Não me recordo muito de quando criança, mas sempre ouvi minhas irmãs mais velhas dizer que meu pai era muito violento, apesar de nunca ter me batido. Os mais velhos apanhavam por nada, e quando um fazia arte, todos apanhavam, exceto eu. Meu pai batia com corda, com cinta, com qualquer coisa que visse na frente. Ele era perturbado, atribulado. Era espírita kardecista e via vultos. E quando ficava possuído, não dizia coisa com coisa. Uau, ela põe entre aspas. Hoje eu sei que o comportamento dele era tudo espiritual, porque a partir do momento que se converteu ao cristianismo, tornou-se outra pessoa. E mesmo antes da conversão, era uma pessoa boníssima, honesto e ajudava os outros. Muito correto com tudo que fazia, muito temente a Deus. Conhecia a Bíblia de capa a capa e nunca sentava na mesa para comer sem antes fazer oração. Interessante isso aqui, hein? Vou até voltar aqui, ó. Primeiro carrasco de um pai, né? Tinha ali as possessões demoníacas, era kardecista, mas teve um encontro com Jesus. Glória a Deus por isso. Ela diz que hoje eu sei que o comportamento dele era tudo espiritual. Porque a partir do momento que se converteu ao cristianismo, tornou-se outra pessoa. E mesmo antes da conversão, era uma pessoa boníssima. Peraí. Antes da conversão... Mas antes da conversão, pelo que eu entendi, ele era kardecista espírita e tinha esses negócios aí de possessão demoníaca. É que você não conheceu esse outro lado dele que seus irmãos conheceram, eu entendo por aí, né? Então, assim, pelo que eu tô entendendo, o pai é uma pessoa tóxica, mas pelo visto não era uma patologia, embora bem tóxico. Mais o lado espiritual, como ela falou, por conta dos envolvimentos, né? Das alianças que fez lá com as trevas.
Agora a mãe, vamos ver o que ela vai falar dessa mãe, porque do pai já tá falando isso, imagina a mãe. E ela continua: orava todos os dias ao deitar e ao se levantar. E após se converter, ficou melhor ainda. Ensinava a Bíblia para nós, as mais novas, e pediu perdão pelos erros do passado. Se batizou na igreja evangélica e hoje é falecido. Ok, e ela continua: minha mãe era brava, enérgica, e se a gente fizesse algo errado, ela corria atrás de nós até pegar. Enquanto não pegava e não surrava bastante, ela não parava, e ela nunca, com a letra maiúscula, tudo em letra maiúscula, nunca foi no casamento de nenhuma das filhas. Uau! Na verdade, ela nunca ligou muito para as mulheres, ao contrário, se preocupava sempre com os meninos. E sempre foi compreensiva com eles. Uau! Sempre demonstrou cuidado com eles, mas para nós, as meninas, capaz. Ela coloca em letra maiúscula. Já vi que ela é do Sul. Paraná. E ela continua: até hoje, só se preocupa com os filhos homens. Isso acontece muito. Você vê o seu irmão aí, que parece ser um narcisista também. Ele é misógino. Todo narcisista é misógino. Interessante. E as mulheres que são narcisistas também têm a tal misandria. Tem ódio de homem. E os homens narcisistas têm ódio de mulher. A maioria, quase que 100% tem. Eu observo esse comportamento, esse padrão aí repetitivo sim nesse transtorno. Interessante. E ela diz: quero relatar minha triste experiência no convívio com um narcisista, mas infelizmente não posso me identificar, em respeito aos meus filhos que não merecem conhecer esse lado do pai na íntegra, que até hoje não sabem. Tá certa? Conheci meu ex-marido em setembro de 1987 de forma bem espantosa. Eu morava em Foz do Iguaçu, no Paraná, e ele em Brasília. Na ocasião eu fui passar o feriado na casa da minha mãe no interior do Paraná, e ele também estava passando uns dias na casa do tio dele lá na mesma cidade. E ela põe entre parênteses: hoje vejo que desde aqui o diabo já planejava me alcançar. E antes de você nascer. Quando a gente nasce, o inimigo fala: eita, agora lascou. Mais uma. Mais uma poderosa do Senhor aqui na terra pra gente tentar destruir. Ela vai levar luz e a gente vai ter que já começar a atrapalhar a vida dela, porque eles já sabem, né? Que Deus já tem propósito para nossas vidas. Ok? Agora aqui em relação à sua mãe, eu não sei se você vai falar mais sobre ela, mas se não, isso aqui não é o suficiente para poder falar se ela é uma pessoa narcisista ou não. Teria que ver lá nas características: a mentira patológica, a falta de empatia, manipuladores, né? Eles seguidores de Satanás, então não tem caráter, não se importam com os sentimentos dos outros, não tem compaixão, não tem amor verdadeiro, não. Só até onde vai beneficiá-los. Então são pessoas exploradoras, são interesseiras e vão estar ali só para ganhar algo em troca. Caso contrário, nem chegar perto nem se aproxima. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Ok, continuando, ela diz que foi de forma espantosa que ela conheceu ele, né? Interessante, já tô curiosa aqui. E ela continua dizendo que um amigo dela de infância fez uma festa dançante de aniversário surpresa para mim. E lá, pelas altas horas, eu dançava e percebi que ele me olhava bastante. Em seguida, começou a tocar uma música romântica e ele me chamou para dançar. Fomos para fora e acabamos ficando. No dia seguinte, eu nem lembrava mais dele e não fiquei nem um pouco preocupada em encontrá-lo ou não. À noite, ele me procurou, conversamos e falei para ele que no próximo final de semana eu voltaria para Foz do Iguaçu, pois tinha compromisso com meu irmão lá. Nessa época eu jogava voleibol e ele marcou um jogo para mim, só para me convencer a ficar mais um final de semana na cidade. Interessante. Ficou todo o tempo comigo, me dando maior atenção, pegou o número de telefone, etc. Voltei para Foz do Iguaçu e confesso que não estava nem aí para ele. Passando alguns dias, ele ligou e deixou recado que queria muito falar comigo e marcou um horário. Ignorei completamente. Eita! Esses daí que fazem isso com um narcisista, depois eles se vingam, viu? Vamos ver o caso dela, como é que foi. Ela disse: ele enlouqueceu, não parava de ligar atrás de mim. E fiquei mais um ano em Foz e voltei para a cidade natal. Para minha cidade natal. Reencontrei com ele, que ainda morava com o tio. Começamos a namorar e aquilo no começo era um mar de rosas, só existia eu para ele.
Fazia todas as minhas vontades, me agradava ao máximo que podia, era super carinhoso, ia me ver todas as noites, ficava comigo e já saía da minha casa, combinando o reencontro do dia seguinte. Eita grude! Aquela coisa de sufocar, né? Naquela ocasião já percebi que ele não fazia muita questão de me levar em lugares públicos, muito menos na casa da tia com quem ele morava. Ah, já começa aí os sinais. Namorei ele por 3 anos e ele não trabalhava, só fazia uns bicos e tinha muitos amigos, vivia rodeado de gente. Ah, o meu ex-sociopata também era assim. Os amigos dele era tudo. E era viagem, passeio todo fim de semana. E ela diz: o tio dele era médico de muito prestígio e logo se relacionava sempre com as pessoas mais importantes e ricas da cidade. Participava de festas do Rotary e jantares, mas nunca me levava. Festas de fim de ano nunca me chamava para passar com ele porque dizia que por ser na casa da tia rica eu não ia me sentir à vontade. Meu pai do céu, que desculpa esfarrapada, hein? Pulava carnaval sem mim, fazia parte de blocos e eu ficava de fora. E com o passar do tempo foi me dando sinais de que ia me machucar. Mas como eu estava muito apaixonada, relevava tudo. Perdoava, aceitava as desculpas mais esfarrapadas que me dava. Já estava no vínculo traumático, já estava na codependência. Por quê? Esse começo, tudo lindo e maravilhoso, veja bem, lá atrás você falou, eu não estava nem aí pra ele. Nada, nem ignorou. Aí o homem surtou, começa a vir pra cima, você já começa a se sentir especial, provavelmente existe aí uma codependência, porque você já vem de uma família também disfuncional, e assim é o caminho da codependência. Agora você já está sob o domínio dele, já aceitando que não é para aceitar, né? Eu creio que você não tinha a menor ideia do que era um narcisista, mas vamos chegar lá, eu creio. Ela diz, no início dizia sempre que me amava, que nunca havia conhecido alguém como eu, blá, blá, blá. Porém, nunca assumia qualquer tipo de compromisso, é desse jeito. Às vezes sumia, não dava nem notícias, de repente do nada voltava, dava uma desculpa, se explicava, às vezes nem explicação dava. E tudo ficava bem. Às vezes eu também terminava com ele quando me cansava e ele ficava o tempo todo correndo atrás de mim para eu voltar, até que me convencia a ficar novamente com ele. É, a perda de controle eles não gostam, né? Enquanto você tá lá à disposição, eles usam e abusam, estão nem aí. E a pessoa na codependência acaba permitindo, que foi o que aconteceu com você e com muitas de nós. Mas Deus é mais. Interessante, várias coisas que ela já citou aqui, né? Você pode ver esse padrão, né, do começo, muita atenção, muitas mensagens, parece que ele parou a vida dele para viver a sua vida, mas não, ele já está te condicionando para você depender dele e você parar de viver a sua vida e ficar desesperada quando ele sumir. Bom, continuando, ela diz, certa vez, ao mesmo tempo que nós namorávamos, ele foi a uma festa e ficou com outra menina na frente de todo mundo. A cidade inteira soube. Uma amiga minha veio até mim e me contou que viu ele beijando descaradamente outra moça, que não fazia nenhuma questão de esconder. Eu sofri muito, me senti um lixo, mas acabei perdoando. Minha mãe vivia me falando para eu não casar com ele porque não conhecia a família dele, que era toda nordestina, de outro estado, e eu nem sabia o que ele teria aprontado tão longe. E quando a mãe é contra relacionamentos, pode terminar, porque elas sabem, elas têm sexto sentido. Veja bem, a sua mãe, se ela tem o transtorno, você estava aí com suspeita, né? Elas sabem identificar quem é que nem elas, né? Quem são tóxicos também. E aí, de certa forma, protege você, porque você é uma extensão dela. Então, protege, mas também abusa. É tipo assim, só eu posso abusar, é minha, de mais ninguém. Né? São egoístas até nisso. Própria filha. Mas assim, achei muito interessante ela falar tudo isso aqui. De todas as coisas que ele fez. Gente, descarado, né? Já a falta de amor, de assumir um compromisso. Era só dentro de casa com você, bonitinho. Mas lá fora ele era do mundo, né? E você não, você ficava guardadinha dentro de casa, 7 chaves,
para ficar lá bonitinha, para manter a imagem dele de bom moço. Agora ele já ali descaradamente na frente de todo mundo, veja a falta de respeito com você e você sofrendo já sem nem saber que era um abusador, manipulador, sem caráter. E ela diz: eu ignorei o que a mãe falou, né? Não dei ouvidos à minha mãe e estava muito apaixonada por ele. Tinha que ficar com ele a qualquer custo, mesmo ele nunca tendo falado pra mim que ficaríamos juntos. Nunca falou em assumir compromisso comigo. Lógico. Pra quê? Se ele tem você de todo jeito, né? Fica fácil. A tia dele não ia muito com a minha cara porque achava que ele deveria casar com alguém de posses. Dizia que ele merecia coisa melhor. É outra narcisista aí também, provavelmente. E que na cidade havia bastante fazendeiros com filhas para se casar com ele. Nós frequentávamos o clube local da cidade e certa vez ele desapareceu, não ia mais me ver, não me procurava, foi contato zero e eu chorava. Na verdade, contato zero é a gente que dá. O que ele te deu foi um tratamento de silêncio, um ghosting, sabe? Foi na padaria comprar cigarro e nunca mais volta? Desse jeito. E é exatamente para mexer com a tua mente, para você ficar nessa confusão mental, achando que você fez algo, porque, e eles são tão covardes que eles fazem isso para você ficar mal, né? Com essa dúvida e ficar sempre com a esperança de que um dia, né? Um dia, porque não se resolveu, deixa no ar. Ficou no ar mal resolvido, então a gente tem aquela necessidade de querer entender e de resolver, porque senão aquilo fica dentro de nós ali remoendo. Eles sabem disso e fazem de propósito. E para você se sentir rejeitada e tudo mais, achar que tem algo que você fez ou que não foi bom da sua parte, tem nada a ver com você. Então o que ele te deu aqui foi o tratamento de silêncio. E ela chorava, achava que ele tinha terminado comigo e que não conseguia entender o que tinha acontecido. Afinal, não havia dado nenhuma explicação e tampouco havia motivos. Aí que tá, é isso mesmo, tá vendo? Acabei de falar. Ficava me perguntando o que eu teria feito de errado para ele sumir. Simplesmente desapareceu. Você não fez nada de errado, ele é que já nasceu errado. E já fez isso exatamente para te causar todo esse transtorno. Porque são pessoas infelizes que não têm alegria de viver, então querem transtornar a tua vida para você não conseguir fluir e viver o propósito que Deus tem para você viver aqui na Terra. O propósito deles é esse, roubar, matar e destruir. Mas Deus é mais. Ok, ela diz: passado já mais de 15 dias de sumiço dele, coloquei um biquíni e resolvi ir na piscina do clube. Muito bem, linda e maravilhosa. Fiquei em choque quando chegando lá ele estava numa boa nadando com uma mulher que era amiga da família dele. Com olhares de paquera e com uma certa intimidade. Cheguei no alambrado da piscina e fiquei olhando até ele me ver. Ele simplesmente me ignorou, como se eu não estivesse ali. Para você se sentir de novo um lixo. Nada. Dei meia volta e saí arrasada para casa e ele continuou lá, como se nada tivesse acontecido, enquanto eu percebia que todo mundo me olhava com aquela cara de piedade e outros me achando a pessoa mais trouxa do mundo. Na verdade, tudo isso é ele, né? Ixi, é difícil, gente. Mas sabe o que fazer? Você fingir. Morreu. Finge que morreu um traste desse. Assombração. Fala: meu Deus, defunto na piscina. Gente, chama alguém. Que é isso? Assombração aqui. Repreende em nome de Jesus. Linda e maravilhosa com seu biquíni. Devia ter ficado lá e deixar ele ver os outros lá, os outros homens querendo você. Mas eu sei que naquela época, né, a gente não sabia, então não dava pra fazer nada disso e também você não precisa provar nada pra ele. Melhor mesmo foi você ficar longe da aparência do mal. Continuando, ela diz, né, que deu meia volta, foi embora e todo mundo ali olhando pra ela com pena. E ela diz: sofri muito, mas não o procurei mais, glória a Deus. Passado algum tempo, chega ele lá em casa como se nada tivesse acontecido. É a cara de pau. Questionei a atitude dele, mas ele dizia que tudo aquilo era coisa da minha cabeça e que eu estava vendo coisas onde não existia. Olha, ainda te chama de doida para você ficar duvidando da sua própria sanidade mental, da sua própria realidade. Ele me agradou, não pediu desculpas, foi me envolvendo e eu acabei deixando pra lá.
Achava que era eu quem ele amava e que aquilo foi apenas algo bobo, passageiro, e ainda me questionava onde eu teria errado para ele fazer aquilo comigo. Assumindo a responsabilidade do erro dele, né? Achava que era eu a culpada e que eu teria provocado nele algo que o levou a agir dessa forma. Esse tipo de comportamento não foi nem uma nem duas vezes que ele aprontou comigo. Foram várias vezes. Mais à frente, ela diz, né, que descobriu também que ele havia se relacionado com um amigo meu que é gay. Eita! Mais confirmação para nós. Muitos são bissexuais, sim. A maioria. Ela diz, enfim, promiscuidade ali nunca faltou e eu achava tudo aquilo aceitável, afinal ele era homem e homem não se contém sexualmente. Eu achava que nosso amor era para a vida toda. E ia chegar uma hora em que ele seria só meu e de mais ninguém. Era assim que eu pensava. E ela diz, eu fui ficando cada vez mais envolvida com ele, não tinha mais amigos, as pessoas nem gostavam de ficar perto de mim, porque aquela pessoa que amava jogar vôlei era divertida e adorava ficar com as pessoas simplesmente foi desaparecendo. Parecia que nem era eu. É desse jeito, eles vão destruindo a nossa identidade, gente. Deus é mais. Ela diz, eu vivia triste, chorava muito, porém o amava demais. Não amava, porque nem a você se amava. Você acha que era amor, mas não era. Ilusão. Uma paixão ilusória. Minha vida só fazia sentido se eu estivesse com ele e só conseguia me divertir se fosse na companhia dele. Ficava um vazio em mim se eu estivesse em algum lugar que ele não estava. Eu já senti muito isso. Me sentia um peixe fora d'água sem ele por perto. É dependência emocional total. Comecei a trabalhar em uma escola e ele me buscava todos os dias à noite quando eu saía do trabalho. Era super carinhoso e hoje, pensando melhor, não me lembro onde ia parar meu pagamento, já que nunca precisei ajudar nas despesas da casa dos meus pais. É como se minha mente tivesse bloqueado tanta coisa como uma forma de defesa, sei lá. É isso mesmo. E ela continua, muitas coisas eu não lembro mais como e quando aconteceram. Não existe uma ordem cronológica na minha cabeça dos maus tratos que recebi aos 10 anos que estive com esse ser das trevas. Lembro que certa vez eu estava indo para o trabalho e encontrei um maluco na praça que me pediu um cigarro. Eu abri a bolsa, dei o cigarro para ele, peguei o isqueiro e emprestei para ele e quando ele terminou de acender o cigarro, me devolveu o isqueiro e apertou os meus seios. Eita, homem louco! Fiquei transtornada com o abuso, chorei muito e continuei indo para o trabalho. Chegando lá, me senti muito mal, não conseguia trabalhar e pedi para a diretora deixar eu ir para casa. Apesar dela querer saber o que havia acontecido, não tive coragem de contar. Naquela época não tinha celular e fui para casa e ele, sem saber de nada, foi me buscar na escola e soube que eu estava mal e fui embora. Rapidamente ele foi na minha casa e perguntou o que havia acontecido. Eu chorava muito e expliquei o que tinha havido. Para minha surpresa, ele me esculachou. Disse que a culpa era minha, que onde já se viu eu ficar dando cigarro para homem e ainda disse que era bem feito para eu aprender. É desse jeito, seres sem empatia, sujos. Nossa, que crueldade, isso mesmo. Fiquei péssima com a reação dele. Aquele que era para me defender, me proteger, estava agora tripudiando em cima de mim. Por fim, até cheguei à conclusão que ele tinha razão e que a culpa realmente era minha, que realmente eu não tinha nada que dar confiança para um estranho na rua. Cris, foram tantos abusos que tenho que resumir ao máximo, senão fica muito extenso, pois foram 10 anos ao todo de relacionamento entre namoro e casamento. Ai, ela casou com ele, gente, meu pai do céu. E olha aqui, essa situação, isso acontece quando é mãe narcisista, quando é pai narcisista, sempre a culpa é tua. Você ali passou por um abuso, você vai ali contar para essa pessoa que você crê que te ama e quer teu bem, com a esperança de que essa pessoa vai te acolher e vai falar, calma, fica tranquilo, isso vai passar, nossa, que absurdo que fizeram com você, vamos lá, vamos te defender, te proteger. Você ainda escuta que a culpa foi sua, onde já se viu? Onde já se viu você ser culpada de uma pessoa pedir cigarro e você dar o cigarro e a pessoa vir pôr a mão no seu seio? Onde que a culpa é sua? Olha, é um choque na hora, isso nunca aconteceu comigo, mas eu fico pensando. Na hora, você nem acredita, fala, não, é coisa minha cara, eu não tô acreditando. Eu acho que eu ia voar em cima da pessoa. Eu não sei. É só passando na pele, espero que nunca eu passe por isso, porque, gente, eu não consigo me imaginar
né? A não ser que tenha essa coisa que paralisa mesmo ali, porque você... E a sensação que dá, né? A mesma coisa quando você... Eu lembro que uma vez eu fui assaltada indiretamente, porque eu nunca fui assaltada diretamente, mas roubaram o carro de um namorado meu. Quando eu voltei, não tava mais a minha bolsa. E foi uma sensação tão horrível de... Eu não sei nem dizer o que eu senti, mas poxa, tinha ali o remédio que eu tinha que tomar, que eu tomava na época, tinha uma blusa que eu tinha pego emprestada com uma amiga que eu tinha que devolver pra ela, tinha meus documentos, tinha meu dinheiro, tinha minha carteira, tinha coisas minhas, e você se sente totalmente, eu não sei nem dizer a palavra, não é roubada, mas você se sente impotente, né? Porque alguém tirou algo que te pertence. E aquela coisa da injustiça, de você se sentir agredida, e a mesma coisa esse homem quando fez isso com você. Ele não tem o direito de fazer isso contigo. Então na hora que a pessoa faz e você ali não reage, dá tanta coisa, né, dentro da gente, fora gatilhos que provavelmente já vinha da tua infância traumática. Ainda vem mais um das trevas para tentar piorar ainda mais a tua situação. Você saiu dessa história sentindo realmente que a culpa era sua, chegou à conclusão, como você mesma falou aqui, que ele tinha razão e que a culpa foi sua, que você não devia dar confiança para estranho na rua. Olha, eu vou te falar. Bom, Cris, foram tantos abusos que ela diz que tem que resumir, porque foram 10 anos no total entre namoro e casamento. E ela diz, mesmo sabendo que ele aprontava todas comigo, eu acabei engravidando dele. Se não fosse pelo meu filho, eu diria que esta foi a maior besteira que já fiz em toda a minha vida. E ela faz uma pergunta, e agora? Ponto de interrogação. Eu grávida. Ele não trabalhava, vivia de bermuda e chinelo o dia todo, como se estivesse de férias permanentes. Decidimos nos casar, porque não tinha outro jeito. Cidade pequena, anos 80, a família não admitia uma moça grávida e solteira. E ela põe entre parênteses, apesar de que a tia dele sugeriu que ele voltasse embora para o Nordeste para não casar comigo e que o resto ele dava um jeito. A tal tia, né? Interesseira. E mesmo assim ele pediu minha mão para os meus pais. Minha mãe se assustou com a pressa, mas não falamos nada para ela que eu estava grávida. Lembro que a aliança de noivado eu peguei emprestada da minha irmã que tinha ficado noiva e não casou. Detalhe, era só uma, porque ela só tinha a dela. KKKKK. E ela fala, hoje estou tão liberta desse ser que acho até graça. Ora, eu voltei a ser como antes, ela diz, né? E ele comprou só a dele. Fácil, né? Casar assim é fácil. Demoramos tanto para casar que eu já estava de 7 meses de gravidez. Ele não fazia nenhuma questão de agilizar nada, não providenciava nada. É, aquela coisa, você faz tudo, paga tudo, o bonito chega só pra festa, de convidado especial. Aham, e você tem que agradecer, porque afinal de contas não é qualquer um que tem um marido desse, esplendoroso, maravilhoso, unânime. Só rindo mesmo, gente, é cada uma. Fui eu quem corri atrás de tudo. Meu pai deu um almoço para os convidados e sem mentira nenhuma, Cris, o casamento estava marcado para as 11 e eram 10 e ele ainda estava de boa andando pela rua sem ao menos ter tomado banho. Obviamente chegou atrasado. A família do tio dele foram de qualquer jeito no casamento, como se não fosse nada importante. Casamos, ele convidou 12 padrinhos amigos dele, sendo que da minha parte só pude chamar 2 casais. Eu só chamei minhas 2 irmãs e meus cunhados para padrinhos. Na hora do casamento, ele mesmo dividiu os padrinhos, 6 para cada lado. A tia dele ficou o tempo todo fazendo gracinha e como se nada daquilo tivesse importância. Mas enfim, casamos. Meus pais não foram ao casamento, só organizaram um almoço para os convidados. Depois da cerimônia, nem me lembro para onde fomos, sinceramente até hoje não sei nem o que fiz. Só me lembro que não teve nada de viagem, nem teve lua de mel. A única coisa que me lembro é que bem no dia do casamento tinha o jogo do Brasil da Copa do Mundo e no almoço no salão teve um telão onde o povo ficava assistindo o jogo. E depois disso nem sei o que houve. Meu pai do céu. Pois bem, agora casados, eu sozinha trabalhando para sustentar a casa, pagar aluguel, pagar faculdade. Meu Deus do céu. E ela fala, entre parênteses, que até hoje ele fala para todo mundo que foi ele quem pagou e que graças a ele eu tenho 3º grau e pós-graduação. Só que não, e ela dá risada, kkkk. E um bebê para chegar.
Olha isso, tudo isso, pagando faculdade sozinha, trabalhando sozinha, sustentando a casa, o aluguel e agora também, né, o nenê que vai chegar. Todos os móveis que tínhamos eram ganhados, móveis todos usados, exceto o sofá que ganhamos dos padrinhos. Me lembro que a geladeira era descascada na porta e toda vez que abríamos a porta, se tivesse descalça ou com a mão molhada, levava um choque. Eita! Hoje eu dou risada. Mas na época sofria e ao mesmo tempo compreendia e não reclamava porque tinha dó ainda, porque ele não arrumava emprego. Tadinho, né? Não sabe arrumar um emprego. Na verdade ele estava ali sanguessuga, parasita mesmo. O tempo passou, meu filho nasceu lindo, glória a Deus por isso, perfeito, saudável, graças a Deus. Tudo que o nenê tinha era ganho, porque eu não tinha condições de bancar tudo sozinha e mesmo assim as poucas roupinhas que eu tinha foram pequenas, porque o meu filho, graças a Deus, nasceu bem grande e as roupas não serviram. Se não fosse a minha irmã ir na loja e comprar roupinhas maiores, acho que a criança teria saído pelada do hospital. Meu pai do céu. Cris, a partir daí eu soube o que era ficar só. Ele sumia, que ninguém dava conta de onde ele estava, ou acobertavam ele. Só pode, ela diz. É, desse jeito. Quase nunca pegava a criança no colo, cuidar então nem pensar. Eu tinha que me virar sozinha. Quando a criança chorava à noite, era eu quem tinha que me levantar, fazer mamadeira, esperar ele mamar para dormir. Resolvi nessa época fazer vestibular e passei. Só hoje entendo que desde aquela época Deus já olhava para minha vida com cuidado. Verdade. Quando ele chegou no meu estado, ele não havia concluído o ensino médio ainda. Terminou depois que casou, de tanto a gente insistir com ele para terminar. Mas faltava mais do que ia para a aula. Mas mesmo assim, depois de repetir o último ano, ele acabou concluindo. Morávamos numa casa de 27 metros quadrados que mal cabia eu e minha barriga naquela cozinha. Todas as comidas que eu fazia, ele dizia que não prestava, que era ruim e que eu não sabia cozinhar e que ele poderia comprar picanha para eu fazer. Mesmo assim, ele dizia que não prestava. Na verdade, quem não presta e nunca prestou e talvez nunca vá prestar é ele mesmo. Quando alguma coisa ficava boa e todos elogiavam, ele dizia: pena que só acerta a primeira vez. Até hoje faço coisas gostosas na cozinha, mas quando como, acho sempre que não ficou bom. Parece um trauma. E é, né? Porque a voz do ser fica lá. Mas Deus é mais. Não perdia uma oportunidade para me pôr para baixo, apontar meus defeitos. Dizia que eu tinha seios caídos, que não tinha bumbum grande. Me colocava sempre para baixo. Falava de mim com deboche, tirando sarro para a família dele. Agradava todo mundo de fora e flertava descaradamente com mulheres, principalmente se fosse alguma que eu não gostasse. Comprava fiado no açougue e nos estabelecimentos da cidade e não pagava, não tinha trabalho fixo e nem se preocupava que ia nascer uma criança em breve. Na vida sexual era uma droga, só ele era importante na relação, parecia que fazia um asco, por obrigação, com nojo, né? Acho que ela quis dizer isso, parecia ter nojo, um horror. É, porque o negócio dele era homem, né? Após uns 2 anos, ele passou num concurso público estadual e as coisas começaram a melhorar financeiramente. Eita! Mas o dinheiro que ganhava nunca era o suficiente, sempre faltava no fim do mês. Ele ia para uma farra, gastava horrores, pagava um monte de cerveja para se mostrar para os amigos. E isso era constante. Entrava mês, saía mês, nada mudava. O mais triste de tudo isso é que ele sempre falava que eu não sabia administrar a casa, as despesas. Cris, era como se eu fosse o motivo do fracasso dele. Ele precisa um saco de pancada, né? E você foi a escolhida. Eles não assumem responsabilidade e erros? Nunca. Sempre tem um culpado. E ela diz, era como se fôssemos pobres porque estava ao meu lado. Dizia que não sabia porque as coisas não iam para frente e que ganhava bem, mas o dinheiro nunca dava. Ficava dando essas indiretas para mim. E pior, ainda falava isso para a família dele e para os de fora. E eu me sentia um nada. Meu filho, sabe o que é? O fracasso já é você, em pessoa. E não temos nada, por que as coisas não vão para frente? Porque os demônios que te acompanham, que você chama para entrar. Por isso, simples assim. E aí? Mais fácil você falar que o problema está em mim? Só que não, né? Ela fala, a minha faculdade ficava a uma distância de 69 quilômetros
de casa. Eu trabalhava o dia todo até às 17 horas, ia para casa correndo, nem tomava banho, pegava meu bebê que estava com 5 meses quando comecei a faculdade, levava para casa da minha mãe ou para casa da tia dele. 18 horas pegava o ônibus velho da prefeitura e ia para a faculdade em outra cidade sem jantar. Sem um centavo no bolso, assistia às 5 aulas, voltava para casa no mesmo ônibus e chegava em casa, à 1 da manhã. Quantas e quantas vezes dormi sentada numa cadeira com meu filho no colo porque ele chorava bastante à noite enquanto o cabo da peste roncava lá na cama como se não tivesse nada com a gente. No dia seguinte tinha que entrar na escola às 7h30 para trabalhar. Toda vez que chegava da faculdade passava na minha mãe para ver se meu filho estava lá ainda ou se o pai já havia levado. Por diversas vezes, e não foi uma nem duas, meu filho ainda estava na minha mãe porque o bonito estava na farra e por diversas vezes ele chegou quase 1 da manhã em casa e o traste havia levado a chave e eu sentada à beira da porta e cochilava com meu filho no colo até ele chegar. E ela diz, pensa que ele tinha dó? Ponto de interrogação, de jeito nenhum. Ainda ficava bravo comigo dizendo que a culpa era minha porque eu não peguei a chave. Então tinha, mas era que ficar pra fora mesmo. Isso no verão ou no inverno, tá? E eu já deixava um cobertor para embrulhar a criança caso ele demorasse e levasse a chave. Meu pai do céu. Haviam ocasiões em que ele ia para outras cidades com os amigos na desculpa de jogar bola e pousava por lá sem ao menos avisar, principalmente finais de semana. Tinha que fazer outra chave, na verdade você tinha que fechar a porta e nunca mais deixar esse ser entrar. Pra que presta uma coisa dessa na vida da gente? Só para atrapalhar, infernizar, tirar nossa paz. Mas Deus entra, revela e aí nos liberta. Eu não vejo a hora de ver como que foi essa saída aí, porque eu creio que você já saiu. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Ela diz, chegava no outro dia cedo com a maior cara de pau, me agradando, ou trazia algum resto de comida das festas. O resto, meu Deus, todos os lugares que ele ia, eu nunca podia ir porque era lugar só para homens. Não tinha nenhuma mulher. Essa era uma desculpa clássica. Depois, quando eu encontrava as mulheres do serviço dele, elas perguntavam o porquê eu não tinha ido às confraternizações e eu dizia sempre que estava cansada, que meu filho estava dormindo, porque morria de vergonha de contar que ele era quem não me levava. Por diversas vezes me disse que o comentário da cidade era que as mulheres iam fazer faculdade na outra cidade só para arrumar amantes. Depreciava meu curso, e ela põe entre parênteses de pedagogia, dizendo que não seria uma área para trabalhar e que ia ganhar uma mixaria. Enfim, em 1993, ele foi transferido e nos mudamos para uma cidade grande. Se antes eu não sabia onde ele ia, imagina agora. Eu já estava tão acostumada que nem me preocupava mais. Ele trabalhava, após o serviço saía com os amigos, não tinha hora para chegar e quando chegava lá pelas 3 horas da manhã queria sexo. Ai, que nojo, eu não aguento um negócio desse. Gente, vocês percebem aqui tudo que ele fala desmotivando ela e falando essa escola aí está desmerecendo o que ela ama, o que ela escolheu de carreira, para que ela desistisse e começasse a pensar que realmente era uma porcaria o que ela estava fazendo, gente. É desse jeito que eles vão, aos pouquinhos, tirando a alegria de viver das pessoas. E ela diz, como eu já estava zangada, me negava a fazer sexo, e ele dizia para os amigos que eu não queria mais nada com ele, e me negava para ele. Dizia que eu não me arrumava mais, dizia até que eu não tomava banho. Pura mentira. Mas infelizmente as pessoas acreditavam. Gritava comigo na frente dos outros, fazia escândalos, dava piti, me desvalorizava para as pessoas. E ele era totalmente bagunçado, tudo que comia largava jogado, pratos, copos, onde estava largava tudo e queria tudo na mão como se eu fosse empregada. E quando eu reclamava, ele gritava, falava que eu não prestava para nada. Esse ser aqui merece ficar sozinho mesmo, hein? Ó, eu traio minha mulher? Eu não sei aqui porque ainda não falou dessa parte, né? Mas, ó, ela não quer nada comigo. Ela não quer saber de mim. Ele é o vítima, coitadinho. Agora eu saio com outras mulheres porque, coitado, dentro de casa ele não tem, né? De novo, não é ele que é mau caráter. Não é ele que devia lá conversar com você ou separar antes de fazer besteira, né?
A culpa é sua. Continuando, todo fim de ano viajávamos para o Nordeste e ficávamos 30 dias enfiados dentro da casa do tio dele que morava num sobrado. A pior parte do relacionamento ainda está por vir. Ai, ainda tem coisa pior. Meu pai. Morávamos em um apartamento alugado no mesmo andar que a tia dele. Sempre que eu estava no trabalho, ele ficava na casa dela com uma cara de cachorro que caiu da mudança. Jantava lá e ainda falava pra tia que eu não fazia comida, não cuidava da casa nem do nosso filho. E a tia acreditava, lógico. E ela põe entre parênteses, era o macaco voador dele. Nossa, esses macacos voadores, gente, é só uma banana pra eles saírem correndo. Toma, vai, cada um no seu galho. Cada um no seu galho, macacaiada. Ela vivia me chamando a atenção e dizia que eu não dava atenção pra ele, não cuidava das coisas dele. Gente, isso é surreal. Já quero falar algo aqui que é muito parecido com o que eu já passei. Cris, mesmo eu trabalhando e ele ganhando bem, nunca tive um móvel, não tinha máquina de lavar, lavava tudo na mão, esfregava tudo com escovinha, pendurava no apartamento sem centrifugar e era uma vida pra secar. Gente, não é fácil, hein? Minha cama era amparada por tijolos de 6 furos e vivia caindo. Que horror mesmo. Meu Deus do céu, Deus é mais. Deixa eu falar o que eu lembrei aqui, gente, que é muito importante. É os macacos voadores, né? O que acontece? Pessoas que não têm discernimento nenhum espiritual, né? Aí escuta o narcisista falar. Porque o narcisista fala o que ele quer causar no outro, o que ele quer que você pense sobre aquela pessoa. E aí essas pessoas macaquinhas, né, voadoras, tomam as dores. O narcisista fica bonitinho porque tá só falando sobre algo, não tá te criticando nem nada. E aí vai o macaco voador com toda aquela adrenalina, todo o temperamento forte ali. E quando encontra com a pessoa, começa a atacar a pessoa. No caso, a tia pensando, que absurdo, ela não faz comida pro marido. Quem não faria? Quem não ficaria assim? Eu também ficaria se eu escuto uma coisa, só que tem uma diferença. Quando eu escuto alguém falar de outra pessoa sobre essas coisas, eu tenho discernimento e Deus me mostra se é real ou não. E a vida é da pessoa, né? Quem sou eu pra ir lá e me intrometer? Já aconteceu uma coisa comigo muito parecida, gente. E foi assim, a pessoa começou a me falar umas coisas meio que dando indireta que era direta, meio que criticando, mas assim, eu senti a energia da pessoa. E começou a falar, dar a entender como se eu estivesse fazendo errado. E falando pra mim fazer do jeito que ela achava que era o certo, né? No caso, ela não, a narcisista que já fez a lavagem cerebral ali. Eu comecei a olhar e pensei, a pessoa nem é próxima de mim. Eu comecei a pensar, gente, o que essa mulher tem a ver com a minha vida? Tipo assim... E era um assunto, gente, que não tem esse negócio de que é o certo ou errado. Sabe? Como é que eu posso dizer? É tipo aquela história de você decidir algo, que você não tá pecando contra Deus, mas é a sua vida e você tá decidindo e tá tudo certo perante Deus. Então aí vem esse ser e quer falar pra você que você tem que fazer do jeito que ela acha que é o certo. Mas não é o que Deus tá falando, entendeu? E aí eu comecei a pensar, depois eu falei, gente, da onde que ela sabe tanta coisa da minha vida? Se eu nem falo com essa mulher, eu nem sei quem é ela direito, eu encontro uma vez na vida, eu falei, aí que veio, né, o clique. Já sabia direitinho, a narcisista, que era próxima de mim, foi lá, falou tudo da minha vida como se fosse, ai, tá sofrendo porque olha, tal pessoa não sabe direito fazer as coisas. Pronto, aí vai lá a justiceira da macaca voadora e começa a te atacar, né? Indiretamente, sutilmente, mas dando a entender pra você fazer o que ela acha que é o certo. E eu só olhei assim pra cara dela, se fosse hoje, mas eu já colocava essa mulher no lugarzinho dela. Na hora eu só olhei assim, eu fiquei meio confusa, né? Eu falei, gente, o que ela tá pensando que é? Pra falar as coisas que ela tá falando, né? Vai cuidar da sua vida, né? Tá fazendo o que aqui, cuidando da minha? Enfim, é desse jeito. Foi só um exemplo que eu tô dando, tá? Mas é desse jeito. E o pior é que fica quem ruim na história. A macaca voadora com raiva de você por algo que você não tá fazendo nada de errado. E ela não tem nada a ver com a tua vida, porque ela não é nada na tua vida. E você agora com uma coisa assim, já que cria aquela coisa chata com essa pessoa. Tipo assim, eu não tinha nada contra ela e continuo não tendo.
Mas que ficou uma coisa constrangedora, ficou. É uma pessoa que eu já não quero perto, né? E assim, não só comigo, com outras pessoas. Depois eu fui ver o padrão, né? Ela falava mal das outras pessoas pra ela também, ela ia e fazia que nem essa tia fazia com você, entendeu? Dando a entender que você não tá cuidando bem, que você não tá fazendo direito. E aí você não entende, por que a pessoa tá me tratando desse jeito? Porque a narcisista bonita, a bonita tá lá. Pra todo mundo ela parece um anjinho, mas por trás é só o veneninho, né? Deus revela. Continuando, ela diz: íamos viajar de férias para o Nordeste e essas viagens eram um tormento. Ele não demonstrava o menor cuidado por mim nem pelo meu filho. Não fazia nem o básico. Íamos de ônibus, levava 5 dias de viagem com criança pequena. E quando fomos de carro, ele não nos permitia parar para ir no banheiro quando queríamos. Ah, não dá. Tinha que ser na hora que ele quisesse. Levava uma garrafa PET de coca e fazia as crianças pôr o pipizinho no bico da garrafa para urinar. Ah, gente, não. Eu, como não dava para fazer o mesmo, tinha que aguentar de 2 a 3 horas até ele parar num posto. Meu Deus, era um tirano. Ficávamos 30 dias alojados na casa de outra tia dele e lá ele me tratava igual lixo, gritava comigo, me expunha, me humilhava. Os macacos voadores de lá ficavam todos com pena dele porque viam como ele estava infeliz e me acusavam disso. É surreal. A propósito, essa tia de lá também era rica e morava num sobrado, tinha casa na praia, carros bons e eu achava super estranho porque quase não ia ver a mãe e os irmãos dele. Depois, quando fui à casa dela, entendi porque ele não ia, porque eram pobres e moravam em conjunto de BNH. Claro, preferia ficar na tia rica, ao contrário da família da mãe dele, que eram pessoas humildes e há muito pouco. Desse jeito, interesseiros. E eles têm vergonha da família quando eles não têm condições, tá? Cris, tem um fato que preciso contar. Ele me disse certa vez que quando morava em Brasília, havia uma moça que dava moral para vários homens. Tipo, assanhava eles e na hora H ela desistia de fazer sexo. E que um dia ele se juntou com outros colegas e fizeram sexo à força com essa moça. Meu Deus do céu, ele te contou isso? E ainda usou o termo, fizemos até... Ah, meu Deus. Não vou falar o que ela escreveu aqui, não. Não vou falar, não. Continuando. Naquela época só ouvi e não lembro o que eu disse. Hoje sei que na verdade houve um estupro coletivo. Meu Deus, que absurdo. Que absurdo mesmo. E pior ainda é você ouvir isso. Você não lembra o que você falou? E o pior é você ouvir isso e ainda continuar com ele, né? Ai, ai, ai. É que provavelmente ele não estava com você. Se tiver contigo e você ainda aceitar, eu não me aguento, gente. Continuando, quando meu filho tinha 6 anos, para minha surpresa, descobri que estava grávida do meu segundo filho. Meu pai, chorei horrores porque sabia que ia criar mais um filho sozinha. Aí eu falo assim, tudo bem, né? É difícil, eu não vou nem falar nada. Continuando. Como se não bastasse todas as traições, ele arrumou uma amante japonesa, mais velha que ele, horrorosa, do pescoço torto, um horror. Ai, que horror, gente. Era como se fosse minha mãe e vó dos meus filhos. Nessa época eu tinha 28 anos, mas o encantamento dele por ela era porque ela era rica, tinha carrão do ano, apartamento muito bem decorado e separada. E você aceitava essas traições. Eu fico aqui pensando, vamos ver onde deu tudo isso, eu não vou falar nada até o fim. Vou me segurar aqui. Cris, eu morava no 6º andar, a tia dele no 7º e a amante no 8º andar do mesmo prédio. Meu pai do céu, prédio das trevas. Porém, eu não sabia, até que um dia alguém ligou para mim na portaria do prédio e me contou sem se identificar. Foi uma ligação anônima. Eita, gostei. Eu fiquei em choque porque foi bem numa época em que estávamos nos dando super bem. Comecei a seguir ele dentro do prédio. Aos domingos ele sumia e eu descia, via a moto dele na garagem e não entendia onde ele estava. Meu Deus, eu nunca sofri tanto na minha vida. E eu com uma barriga de 4 meses, tinha que encontrar aquele ser no elevador todos os dias e ela ainda zombava da minha cara.
Eu pensei que você tava falando do teu, né, teu ex-marido. Eu já tô falando do ex, tá? Porque eu creio que ela separou. Vamos lá, continuando. Um dia eu vi pela sacada que ele entrou de moto no prédio, fiquei no elevador observando e vi que o mesmo passou direto para ir ao 8º andar. Corri pelas escadas e fiquei atrás da porta espreitando. Eles começaram a se pegar na porta do apartamento dela e eu não aguentei, fui para cima dela com um barrigão. Ele me segurava e acabei agredindo ela. Resultado, ela fez um BO contra mim e tive que ir na delegacia prestar esclarecimentos. Aí é o que eu falo, até derrubei meu óculos, era pra socar ela ou ele? Sabe? É isso que eu não me aguento, gente. Quem é teu marido? Na época era, né? Eu espero que não seja mais. Ele! Tudo bem que a mulher também sabia, não era flor que se cheire, mas primeiro que não tinha que bater em nenhum dos dois, você tinha que fazer tuas malas, ir embora, ou pôr as malas dele pra fora e mandar ele vazar. Né? Aí vai e bate na mulher ainda, e o bonito lá amando. Todo mundo brigando por mim, eu sou maravilhoso, gostosão. Só que não. Vamos lá, continuando os capítulos da novela. Vamos ver aqui onde vai dar isso daí, gente. Já tá virando filme de terror. Ok, domingo ele sumia, acabou encontrando, foi o barraco, agrediu a mulher grávida. Você grávida, né? Agrediu a amante. Pegou no flagra. Pronto, a mulher ainda foi lá, fez um BO. Perdeu a razão, né? Porque você foi pra agressão. Ainda teve que prestar esclarecimentos. Ela fala, pensa que ele ficou do meu lado? De jeito nenhum. Me acusava de barraqueira, sem classe, sem tipo, e me deixou ir sozinha, grávida, à delegacia. A partir daí comecei a dormir no quarto do meu filho. Só não saía de casa por causa da gravidez e também não tinha pra onde ir com os 2 filhos. Entendo. Ganhava uma mixaria, não dava pra me sustentar. Cris, nessa época eu comi o pão que o diabo amassou. Ele não tinha mais nada pra esconder de ninguém, me ignorava completamente. Era como se eu não existisse. Saía e chegava a hora que queria, não dava a menor satisfação de nada. Todos da empresa que ele trabalhava ficaram sabendo que ele tinha amante. Me humilhava, saía cantando de casa, só pra me ver sofrer. Sabia que eu ficaria em casa porque não tinha pra onde ir, grávida. Não comprou nada. Nada ela pôs em letra maiúscula pro meu segundo filho. Nem uma chupeta, nem uma fralda. E certa vez chegou a dizer que nem tinha certeza se o filho era dele. Tudo foi eu quem tive que dar conta e minha irmã me ajudou. Eu quero só ver o que você fez com esse canalha, né? Se você largou dele ou se você ainda tá com ele. Meu Deus, tá me dando uma agonia já de ler isso. Seres das trevas. Eles assistem meus vídeos aqui, não gostam quando eu falo isso, mas são mesmo. Não tem como negar. Infelizes, né? Rejeição total pra você sentir realmente um lixo, um nada e não poder contar com ninguém. Gente, era filho dele também. Não tem amor ali, né? E ao mesmo tempo, esfregando aí na tua cara já, toda a mulherada, já virou palhaçada, né? E assim, eu entendo que você não tinha como sair, toda essa situação, mas olha, eu espero que tenha aprendido a lição, né? Hoje que Deus te revelou, porque você tá aqui contando isso, é porque você sabe quem é, né? De verdade, esse ser das trevas. E ela continua, eu comecei a frequentar uma igreja presbiteriana e acabei falando minha situação pro pastor. Tá vendo? Deus traz ele abre a porta. Vamos ver, gente, eu tô com esperança que vai dar certo isso aqui. Ele dizia que eu tinha que ter sabedoria, buscar a direção de Deus e lutar pelo meu casamento. Meu Pai do céu! Quando eu acho que vai melhorar. Eita, ou é mais um pastor das trevas aí, ou sem noção que existem esses seres, né? Entre nós, o joio no meio do trigo. Mas fala na palavra de Deus, eles não leem a Bíblia, gente. Sem revelação de Deus não tem como saber. Mas vamos lá. Um dia combinei com ele para ir para minha casa, fazer uma visita e conversar com o meu ex. Ah, ex, separou. Glória a Deus. Combinei tudo com o pastor. Legal. Eu já tô esquecendo das coisas, gente. Eu saí, voltei, eu já tô pegando o bonde andando. O boi foi ótimo. Ai, nem vou cortar essa parte, vai ficar aí mesmo. Ok, continuando. Chegou na hora do pastor chegar, ele desapareceu de casa para não recebê-lo. Meu filho estava para nascer e eu pensava, vou ter essa criança sozinha. Combinei com a minha amiga para ficar de sobreaviso, caso eu passasse mal à noite, porque ela tinha carro para me levar para a maternidade. Porque se fosse contar com ele, nem de ônibus ele não te levava.
Minha mala já estava pronta, só esperando a hora do bebê nascer, e nem contava com ele mais. Exatamente, porque ele vivia no bailão com a amante do 8º andar. Todo dia eu tinha que encontrar aquela cidadã no elevador e aguentar as provocações dela. Dito e feito. Meu bebê nasceu, minha amiga me levou para a maternidade, eu não chamei ele para ir para o hospital, tive meu filho sozinha e foi uma experiência horrível. Eu só chorava, tinha até medo de ficar com depressão pós-parto. Ele só foi ao hospital no dia seguinte ver a criança e por muitos anos eu passava perto da maternidade e meu filho já era grande e do nada eu começava a chorar. Ai, meu pai, tinha pavor até de passar lá perto, tamanho sofrimento de abandono que passei naquele lugar. E ela fala, tudo certo, meu filho graças a Deus nasceu perfeito, com saúde, lindo e era a criança mais calma do mundo. Uma bênção para mim. Olhava para ele mamando e ficava pensando quantas vezes falei para Deus que não era justo o que ele fazia comigo, mas Deus é tão maravilhoso que me deu um filho bem tranquilo, sorridente e nem parecia que passou por tudo aquilo na minha barriga. Deus é lindo. Glória a Deus por isso, ela diz. Até hoje ele é um amor de menino, nunca me deu trabalho. Já está com 27 anos e já está casado com uma moça maravilhosa. Eu louvo a Deus por isso. Ele é resposta de muita oração, muito sofrimento e muita intercessão. E ela diz, decidi então me separar quando meu filho ia completar 4 meses. Comuniquei minha família, comuniquei ele que tinha procurado um advogado e que dali 7 dias eu iria sair de casa. Yes, yes! Foi aí que ele disse que eu não precisava sair, que ele sairia. Uau, glória a Deus! Não porque se importasse conosco, mas porque ia ficar muito feio para ele se eu pegasse meus filhos e saísse de casa. Interessante isso aqui. Eu não suportava mais aquela situação, aquele desprezo dele, me ignorava totalmente, não trocava uma palavra comigo. Ainda bem que você saiu. Mas olha, ou melhor, ele saiu, né? A maioria dos casos eles fazem de tudo para você sair, eles fazem um coitadinho que foram abandonados, abandonadas, né? No seu caso, interessante, foi Deus, tá? Foi Deus que fez para ser desse jeito. Ela fala, não foi fácil não, meu filho mais velho ia completar 7 anos, começou a me dar muito, mas muito trabalho. Não se conformava com a partida do pai e me acusava de ser culpada. Ah, ele já tinha feito a lavagem cerebral no seu filho também, né? Ou seu filho já puxou a ele. Tomara que não. Comecei a levá-lo ao psicólogo, mas não adiantou. Até hoje é revoltado e não conversa com o pai. Ah, tá. E meu filho mais novo, que tinha quase 4 meses, quando me separei, é de boa, super amoroso, calmo. Acho que é porque não conviveu com o pai. Aham. Bom, depois que nos separamos, sofri muito, pois ainda gostava dele. Na verdade, tinha esperança que voltássemos. E era muito difícil cuidar sozinha de 2 filhos, pagar aluguel e ganhava muito pouco. Na verdade, você sempre fez tudo sozinha, né? Ele só estava ali para ser um problema a mais. Mais um gasto para você, mais uma dor de cabeça. E ela diz, mesmo sabendo que ele não prestava e era mau caráter, gostava dele. Não, você não gostava, é dependência, é vício. Em uma ocasião, cheguei a receber ordem de despejo por não pagar minha moradia e dos meus filhos. E minha cabeça virou uma confusão, fazia campanha de oração para ele voltar e ficar com a família. Meu Deus do céu, Deus tira o capeta da vida e a pessoa chama para voltar. Eu sei como é que é. Codependência é fogo. Emagreci muito, passei a pesar 42 quilos, porque além de trabalhar fora, amamentei meu filho até uns 7, 8 meses. Caramba, 42 quilos é pouco, né? Magrinha mesmo. O ser me procurava aos finais de semana, pegava meus filhos, levava as crianças para o shopping, fazia um papel de tiozão dos meninos e as pessoas viam ele e achavam o máximo ele passeando com os filhos, cumprindo um papel de pai amoroso. Às vezes ficava dormindo domingo todo, dormindo na minha casa. Eu nem deixava as crianças fazer bagunça para não acordá-lo. E ele me dava presente de Dia das Mães, pagava plano de saúde para mim, pagava babá para as crianças, me dava o vale alimentação do estado para fazer compras, me tratava melhor do que quando estávamos juntos. Seres das trevas, é desse jeito, me mantinha sempre ao alcance dele, amarrada a ele, falou tudo, amarrada a ele, tudo isso para você ficar confusa, para você achar que foi você então que não fez a coisa certa, ó, porque ele é bom, tá vendo? Você que não aguentou, você que é ruim, você que fez coisa errada, por isso que ele te traía, viu, com a mulher do 8º andar, culpa é sua, viu, só que não.
Eles compram, né, as pessoas. E aí, ó, você fica presa, lógico que fica. É posse, né? Então assim, eu vou pagar, ela vai ficar presa a mim e não vai ser feliz, não. E aí ela conta aqui, certa vez, e ela fala, não, esse eu preciso contar. E pôs tudo em letra maiúscula, conta, quero saber. Ele mandou uma mulher que vendia semijoias ir ao meu trabalho para eu escolher 2 peças de presente de aniversário. Eu, inocente, escolhi uma corrente linda com uma Madonna e uma pulseira. Passaram-se uns 3 meses, a mulher começou a ligar para o meu trabalho me cobrando. Falei com ele e dizia que ia pagar, mas nunca pagou. Um dia me revoltei e chamei a mulher lá na escola onde trabalhava, coloquei as peças no envelope e devolvi tudo para ela. Gente, eu já cansei de ver coisas assim. Outro relato aqui, outro dia, falando exatamente isso. A mulher ficou bem brava. No caso que eu li, a mulher pagou, né? O que ela ganhou, quer dizer, ela se deu o presente. No seu caso, você já devolveu logo, melhor coisa. A mulher ficou bem brava, disse para ela pegar de volta e se quisesse receber que fosse ao trabalho dele, não no meu, pois eu não pedi nada. Exatamente. Põe todo mundo no seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Por muitas vezes ficávamos juntos e era um vai e vem, morde e assopra. Em um determinado fim de ano, ele me convidou para passar férias no Nordeste. Novamente, ele e as crianças. Eu fui na expectativa de que se passássemos um tempo junto, ele esqueceria a outra, ou ele mudaria de ideia e voltaria para nós. Maior besteira que fiz. Ficamos 30 dias na casa da tia. Foi um love total, as crianças felizes, a família contente com a atitude dele, os macacos voadores achando ele o máximo. Na minha cabeça eu achava que quando chegássemos no Paraná voltaríamos a ser uma família novamente e todos os meus problemas acabariam. Ledo engano. Que família, novamente? Nunca foi, né? Nunca foi uma família, o homem nunca participou, nunca teve presente, nunca fez nada. Só causou estresse na sua vida. Você vê como a gente mesmo se engana por conta do vício, a gente tenta achar, sonhar. Traste, gente, traste vai trazer o que na sua vida? Tem nada a agregar. O cara não quer mudar, né? Não tem o menor respeito por você nem por ninguém. E ela diz, na semana seguinte, após voltarmos de viagem, estávamos juntos e a outra liga. Eu perguntei quem era e ele respondeu que era a japonesa, a torta do pescoço. A partir daquele dia tomei uma decisão e falei para ele ir embora, que nunca mais ficaríamos juntos. Foi uma decisão bem difícil, porque no fundo eu queria voltar para ele também, porque tinha ódio de perder a parada para uma mulher quase 30 anos mais velha do que eu. Ego! É onde a gente se lasca, competindo já por um traste. Larga pra ela e ó, sem devolução, não aceito. Pega e leva. Eu tô fora, é livramento pra minha vida, isso daí é um pesadelo, é um demônio. Quem quer um demônio na vida, gente? Ninguém. Eu não tô brincando não, gente. Uma pessoa dessa destrói você. Se você não tem Deus, você é facilmente destruída. E ela diz, mal sabia eu que aquilo era um livramento. Yes. Eu não tinha essa consciência. Hoje, após 26 anos assistindo os vídeos seu e de outras pessoas, entendo que ele é um narcisista perverso, um safado cretino. Gente, não é nada de raiva, né? Mas é a realidade, é isso mesmo. Ainda bem que hoje você sabe, safado cretino mesmo, perverso, sem ódio no coração, siga a sua vida, desejamos o melhor, mas ó, longe de mim, muito longe. Né? Contato zero, libertador, delicioso. E ela diz, comecei a mudar meus pedidos para Deus e minhas orações, comecei a pedir para Deus tirar aquele sentimento de amor que tinha por ele, de amor não, de codependência, de vício. Dizia a ele que não queria sofrer mais por ele e que Deus arrancasse de dentro de mim aquele sentimento de querer voltar com ele e que todos os dias eu pudesse ver algo que me convencesse que não teria mais volta, que meu coração não tivesse mais esperanças com ele. Deus ouviu minhas orações e não sei exatamente em que momento parei de gostar dele, não queria mais saber dele. Glória a Deus! É só com Deus mesmo. Ainda bem que você falou isso aqui. Perfeito. Porque eles entram na nossa mente, eles condicionam você a ficar dependente, eles te enfraquecem e toda essa coisa, medo de perder. Imagina, olha só, você não queria perdê-lo para uma véia de 30 anos a mais que você, do pescoço torto ainda, entendeu? E era exatamente para você ficar sentindo isso que você sentiu, né?
quando na verdade era livramento de Deus total para sua vida. Vai com a véia, meu filho, vai. Antes ela do que eu, Deus perdoa. Deus perdoa, mas assim, que Deus guarde a vida dela também, né? Se não for outra tóxica que nem ele, porque talvez seja, né? Vai saber. E ela diz, Cris, meus filhos foram crescendo, meu mais velho dando muito trabalho até que parou de estudar quando completou 18 anos. O pai pediu transferência para a capital, que fica a 600 quilômetros daqui, fugiu das responsabilidades como sempre fazia, né? E meu filho se envolveu com pessoas e coisas erradas. E o troglodita foi na minha casa um dia, deu uma surra nele que no meu entendimento quebrou uma costela dele porque ele ficou com uma bola do lado do corpo. Ah, não dá, gente. Os braços dele ficaram todo marcado de cinta que teve que ir de blusa de manga comprida para a escola. E naquele tempo estava começando a vigorar o conselho tutelar e eu nem tinha noção de que eu poderia denunciá-lo e me sinto culpada por não ter protegido meu filho. E ela continua, a partir do momento que ele me procurava e eu não queria mais saber dele, ele começou a cortar as coisas que me dava. Exato, chantagem emocional, Dizia que eu queria biscatear. Quem vai querer uma mulher com 2 crianças para cuidar? E ele dizia, tentava de todas as formas me invalidar, me pôr para baixo, me diminuir, dizia que eu era uma quebrada, que trabalhava numa escolinha de MERDA, e porque era uma escola muito pequena e ele trabalhava numa empresa estatal, né? Todo poderoso, marcava com as crianças e não aparecia, ligava, ele não atendia, se precisasse de remédio ele não comprava mais, mas continuava com a outra, passeando, indo nos bailão, ganhando presentes dela, viajando de férias como se fosse um solteiro sem compromisso. E por incrível que pareça, até frequentar a igreja católica com outra e fazer primeira comunhão e se batizar lá, até isso ele fez. Após 8 anos sozinha, entrei num pedido de divórcio e ele virou um demônio. Virou não, né? Ele simplesmente só mostrou o que era. Sempre foi. Meu Deus, não aceitava de jeito algum que eu me divorciasse, fez a maior pressão na minha cabeça. E um dia foi à minha casa tão furioso que me agarrou pelo pescoço, me empurrava, me agrediu fisicamente. Vai ver, a japonesa já tinha o pescoço meio torto. Eu não aguento, gente. Vou ver que era por causa dele já. Já entortou o pescoço da véia. Ai, eu não me aguento. Vamos lá. Me empurrava, me agrediu fisicamente. Fez a maior pressão na minha cabeça. Coisa que nunca havia feito antes. Ah, mas você pode esperar o que for. Na hora que eles perdem o controle, é que você falou, o demônio que tava lá se manifesta, né? E ela diz, registrei um BO contra ele, mas não deu em nada. A partir daí, ele tirou meu plano de saúde, cortou o vale alimentação, pegava menos os filhos e foi uma guerra. Eu só não passei fome porque Deus sempre esteve do meu lado e me acudiu. Exato, livramento de novo, tá? Principalmente para os seus filhos. O divórcio demorou a sair porque foi litigioso e não chegamos num acordo. Ele recorria. Enfim, demorou, mas saiu. Glória a Deus. Juiz sentenciou ele a pagar pensão com desconto, direito em folha de pagamento, inclusive 13 salários. Cris, a maior decepção dele nem foi o valor da pensão, que era bem gorda, e sim a hora que o juiz perguntou se eu ia permanecer com o nome de casada ou eu queria voltar a usar o nome de solteira, e eu disse que não queria mais usar o sobrenome dele. Pôs tudo em letra maiúscula. Yes! Pra quê? Né? É maldição na sua vida, é encosto. Repreende em nome de Jesus. Sai, toma de volta o que é teu. Eu quero só o que é de Deus na minha vida. Tá repreendido, fez o melhor. Nossa, o homem deve ter ficado... perdeu. Ele ficou pálido, fez uma cara de cachorro que caiu da mudança. E ela põe entre parênteses, eu ainda fiquei até com dó. Não pode, dó não. É só o que ele precisa pra te fisgar de volta, tá repreendido. Acho que pensou, agora ela não quer mais mesmo, é o fim, perdi o controle total. Exato. Hoje tenho uma pessoa boa, honesta, trabalhador, que me dá atenção, me leva para comer fora, viaja comigo sem estresse. Meus filhos estão grandes e o ser odeia ele com todas as forças, óbvio. Porque agora o brinquedinho dele, né, que era você de tortura, agora... Tem outro, né, que tá cuidando e tá dando valor que ele não soube dar, né, e não foi capaz de dar. Isso que é o pior dessas pessoas, sabe? Que eu falo que vai no caráter.
Meu, segue a sua vida, vai curtir a velha do 8º andar, né? A bruxa do 71, não tinha esse negócio no... Não era a bruxa do 71? Nem lembro. Vai ficar com a velha do 80, do 8º andar? Não, quer todas, né? O domínio, o poder, o controle. Olha, e foi um tempo aí na tua vida, mas Deus te resgatou. Ela diz, este é o meu relato, forte, impactante, gostei. É libertador saber que após 26 anos posso falar disso sem problema, sem mágoa, porque graças a Deus eu o perdoei. Ah, fechou com chave de ouro. Perdoei a amante dele. E faz mais de 10 anos que eles não estão mais juntos. Ambos seguiram um para cada lado. Que pra mim não me importa e não faz a menor diferença. E ela termina dizendo, Cris, meu processo de libertação desse homem só aconteceu primeiro porque Deus me libertou, segundo porque fui até as últimas consequências para não me separar, tentei de tudo, mas não deu, pois eu estava lutando sozinha naquele relacionamento tóxico e abusivo, e em terceiro porque foi liberado perdão. Exato, e ela põe entre parênteses, eu liguei para ele e pedi perdão para ele por todas as vezes que eu o magoei, todas as palavras de maldição que lancei sobre ele, todo o ódio que eu senti dele, e também não fui santa, briguei e praguejei muito ele. O abuso reativo, né, isso acontece, né, nós temos sangue e não é de barata, então muitas vezes a gente acaba reagindo sim, mas tem o perdão, né? E tem o amor de Deus, temor a Deus, que é o mais importante, coisa que eles não têm. E ela termina dizendo, essa é a minha história, espero ajudar muitas mulheres, com certeza. Um forte abraço a você, a todos os seus inscritos e fãs, e obrigada pelo seu canal. Depois de tantos anos compreendi o porquê daquele comportamento da pessoa. Hoje sei que nunca ia dar certo mesmo, e não me sinto mais culpada. Estou livre do fardo que carregava. Sou grata a Deus porque não tive depressão, raiz de amargura, e só fiquei um pouco ansiosa, mas nada que uma fluoxetina não resolva. KKKKK. Grande beijo. Que linda. É muito forte, né? Graças a Deus ela saiu fora, né? Porque, gente, não dá. Quando começa assim, eu falo, meu pai do céu. Aí o ruim é que acabou casando, aí envolve filhos, mas tudo bem, né? Porque assim, nós erramos, mas o que importa é você se arrepender e buscar de volta os caminhos do Senhor. Você voltou ao primeiro amor e Deus te libertou, te resgatou. E hoje você está aí, podendo viver uma vida digna, feliz ao lado de alguém que realmente te respeita e te ama, de verdade, porque você aprendeu antes disso tudo a colocar Deus acima de tudo, entender que o amor dele, ele é muito grande por sua vida, e assim você aprendeu a se amar também. Obrigada de coração, tudo que você relatou aqui vai ajudar e dar confirmação e libertar muitas mulheres que estão passando pela mesma situação que você passou. Eu tenho certeza disso, nada é em vão. E olha, o teu recomeço, para deixar aqui de esperança para as mulheres que podem estar pensando que não tem mais jeito, tem jeito sim. Para Deus nada é impossível. É você se posicionar, é você orar da maneira certa como ela fez. Senhor, me ajuda a esquecer, me ajuda a não querer mais esse homem. Tira esse sentimento de mim, Pai. E se é feita a vontade de Deus, se assim Deus quer, acontece. E foi o que aconteceu com você. Tantos livramentos, né? Mesmo sem você saber, ainda lá atrás, Deus já estava cuidando, te guardando. Deus é lindo, Ele cuida de nós nos detalhes. Obrigada mais uma vez, Deus abençoe grandemente a sua vida, de todos que estão aqui, compartilhem, deixa seu like e se inscrevam aqui no canal se ainda não forem inscritos. Em breve eu vou ter novidades para compartilhar com vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Até o próximo relato.